E aí, gente, tudo bem? Luana aqui. E o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Eu vou contar para vocês um pouco do meu processo de organização, como que eu me tornei a pessoa mais organizada que eu sou hoje, nem sempre foi tão assim. E, além disso, eu abri uma caixinha lá no Instagram, no começo da semana, pedindo para vocês fazerem algumas perguntas para mim, algumas curiosidades que vocês tivessem, e tô aqui do lado com algumas perguntas que vocês me mandaram, tá? Então, sem mais delongas, bora lá pro vídeo de hoje. Antes de mais nada, eu acho interessante explicar o porquê que eu tô fazendo esse vídeo. Ah, Luana, você tá fazendo esse vídeo só para contar um pouco da sua história? Não, não necessariamente. Primeiro, eu acho que quando você chega lá no meu perfil, pode ser que você tenha essa sensação, e eu quero exatamente tirar essa sensação de você, essa sensação de que eu nasci totalmente organizada. Isso é em partes verdade, eu sou uma pessoa organizada desde que eu sou criança, desde a adolescência, mas eu aperfeiçoei meus métodos de organização, de planejamento. Nem sempre eu fui uma pessoa que priorizava, nem sempre eu fui uma pessoa que tinha organização de tarefas. Eu sempre fui uma pessoa muito ligada à organização, tanto do ambiente físico, eu sempre tentei ver o que eu ia fazer no meu dia, mas às vezes eu fazia isso muito assim, mentalmente, e não parava para sentar, fazer um planejamento como eu faço há uns 8, 10 anos. Então a primeira coisa que eu acho importante te dizer é que você não precisa nascer uma pessoa organizada para se tornar uma pessoa organizada. A organização ela é totalmente treinável, e eu tô aqui para te provar isso. E a intenção por trás de te contar um pouco da minha história é exatamente essa. Bom, então vamos lá. Eu, como disse para você, eu sempre fui uma pessoa organizada. Então, eu costumo brincar que o meu hobby, quando eu era adolescente, eu ficava acordada até tarde e às vezes eu perdia o sono. O que eu ia fazer? Você acha que eu ia assistir televisão? Você acha que eu ia jogar videogame? Eu também gostava dessas coisas. Mas grande parte das vezes eu ia arrumar meu guarda-roupa. Então, eu ia, pegava as minhas calças jeans, pegava vestido, meia, arrumava tudo, minhas coisas de escola. Então, eu sempre gostei de organizar, de ter tudo muito organizadinho, meus sapatos, meus calçados, minhas coisas de papelaria, minhas gavetas. Era uma coisa que eu gostava de perder tempo, né? Na verdade, eu não perdia tempo, mas na época talvez eu olhasse dessa forma. Mas era uma coisa que sempre me agradava. Então eu dormia até mais tranquila, sabe? Quando eu olhava que meu quarto estava arrumado, que estava tudo assim, bonitinho. Mas, em contrapartida, eu tinha um grande problema com desorganização do lado financeiro, mas eu já vou contar um pouquinho dessa história para vocês. E aí, até então, né, tudo bem, eu sempre fui muito organizada com essa questão. Por exemplo, minha bolsa é sempre muito organizada. Olha, gente, se eu estiver dirigindo e eu colocar a mão dentro da minha bolsa, eu sei exatamente onde está cada coisa. Eu tenho uma bolsinha que é uma espécie de divisórias que eu coloco dentro da bolsa que me ajuda pra caramba. Um dia eu posso mostrar pra vocês. Mas eu tô contando tudo isso aqui pra vocês verem que isso sim foi uma coisa muito natural pra mim. Isso sempre foi muito natural pra mim. A organização para algumas pessoas, ela representa algo muito natural. Mas quando eu olhava já para o lado de tarefas, eu tinha sempre uma dificuldade de, por exemplo, lidar com imprevistos. Então hoje eu consigo lidar com imprevistos, na época eu não conseguia, no sentido de eu não sabia o que fazer quando surgiu um imprevisto na minha rotina e aquilo me desestabilizava completamente. Eu era o tipo de pessoa, e eu confesso que ainda hoje eu sou um pouco, que, por exemplo, se eu e o João Paulo aqui em casa a gente combina de comer pizza no sábado e é uma segunda-feira, eu fico mentalizando aquela pizza a semana toda, e se não dá certo de comer a pizza no sábado, se surge algum imprevisto, por qualquer que seja, aquilo, hoje eu tento não ser assim, hoje eu tento trabalhar um pouco a minha mente nesse sentido, mas na época eu me desestabilizava totalmente, eu ficava de mau humor, eu não aceitava, e isso eu tô dando um exemplo pequeno para vocês entenderem como que esse processo de organização ele é na verdade uma construção, tá? Esse processo de planejamento, priorização, aí a gente vai construindo isso aos poucos. Então eu era essa pessoa muito organizada no meu ambiente de trabalho, a minha mesa sempre foi impecável, eu nunca gostei de deixar nada em cima da mesa, e eu não sou o tipo de pessoa que joga a sujeira para debaixo do tapete, não, eu gosto que os meus armários por dentro estejam organizados, tudo categorizado, porque eu acho que tudo que tem um endereço, a Carol, que já deu uma aula para os alunos do Organiza, a Carol, que é personal organizer, ela fala muito sobre isso, ela fala tudo na sua casa que tem um endereço,
isso, é muito mais fácil de você encontrar. E aí ela falando isso, né, no dia que ela deu aula para os alunos, eu fui perceber, falei, nossa, sem ter esse pensamento eu já fazia isso. Mas, como eu estava dizendo para vocês, esse outro lado, esse lado das tarefas, eu deixava um pouco a desejar. Eu sabia sim o que eu fazia durante o dia, mas como que era o meu planejamento na época? Isso na época, gente, eu tô falando, sei lá, talvez há uns 15 anos atrás, 10, 15 anos atrás. Como que era o meu planejamento na época? Eu acordava, eu tinha uma agenda física, na época eu não usava aplicativo, sei lá, eu acho que nem sei se na época tinha aplicativo para isso, né? Na época, então, eu levantava cedo, eu sempre fui uma pessoa de poucas palavras pela manhã, então eu gosto de mentalizar as minhas tarefas da manhã, eu gosto de pensar o que eu vou fazer, né, nas minhas prioridades, mas eu não pensava tão complexo assim não, viu, gente? Na época, eu pensava o seguinte, bom, peraí, hoje eu tenho que fazer isso, isso, isso. Eu elencava as tarefas na minha mente mesmo. Eu tinha, às vezes, alguma anotação ou outra na agenda, mas era pouca coisa. E o meu planejamento, ele se limitava a isso. Ele se limitava ao planejamento diário. E sexta, sábado e domingo, eu era a pessoa que desligava completamente. Até o João Paulo sempre foi te falar muito isso pra mim. Ele falava, não, você não pode desligar tanto assim, porque depois na segunda é muito mais difícil de você retornar em termos de organização. E eu não aceitava, eu achava que na sexta dava 5 horas, eu saía do meu trabalho, eu tinha que fechar o computador, eu tinha que chegar em casa, desconectar totalmente. Isso, não é que isso é ruim, tá? Eu não tô criticando quem faz isso. Não funcionou pra mim durante muito tempo. Eu só fui identificar isso anos depois. Porque esse desligar totalmente me fazia começar a semana sempre com a sensação de apagar incêndio. Me fazia começar a semana sempre com a sensação de que, nossa, mais uma semana começando, ai que saco. E isso me leva diretamente à fase que eu falei esses dias até nos stories pra vocês, que foi uma das fases mais difíceis pra mim em termos profissionais, né, profissionalmente falando. Foi quando eu assumi o meu primeiro trabalho como enfermeira, que eu assumi a coordenação de um serviço de saúde. Olha, gente, se eu for falar sobre esse período específico da minha vida, que foi ali 2014, 2016, mais ou menos, eu ficaria aqui horas falando sobre isso, mas o que vocês precisam saber? Toda essa desorganização que eu tinha, eu nem considero desorganização, mas assim, esse negócio de eu não fazer um planejamento, esse negócio de eu desconectar totalmente na sexta e voltar a ligar só na segunda-feira, isso tudo foi juntando, foi como se fosse uma bola de neve e eu não tinha a visão geral. O que eu falo hoje pra vocês? Eu falo, gente, o planejamento, ele não é só planejar por planejar, não. Planejamento é aquilo que te dá visibilidade, planejamento é aquilo que te dá o norte da sua semana. Organizar liberta, por isso que eu falo tanto isso, organizar liberta, justamente por isso. Então esse comportamento que eu tinha naquela época, ele foi se acumulando até que chegou um tempo que eu tinha tanta coisa que isso tornou-se insustentável, né? Não se tornou sustentável a longo prazo, o que é o que eu falo aqui. E por que eu diria que até então ele funcionava? Por que eu diria que até então funcionava rever as tarefas só de manhã, não fazer um planejamento, desconectar no fim de semana, não priorizar? Isso funcionava porque eu tinha poucas atividades. Então, na época, eu era solteira, eu morava com os meus pais, eu não tinha as preocupações de casa que hoje eu tenho. Na época, eu tinha apenas um trabalho e eu não era coordenadora, eu tinha um trabalho mais simples, que não me exigia tanto fisicamente, psicologicamente, né, mentalmente. Quando eu me vi nessa situação de coordenar uma equipe, comecei a dar aulas na universidade, comecei o mestrado, então foi mais ou menos eu casei em 2012, então foi mais ou menos nessa época que essa loucura toda na minha vida começou. E olha que engraçado, ao mesmo tempo eu tinha um sentimento muito ambíguo assim na época, hoje eu vejo, porque ao mesmo tempo que eu queria fazer mais, eu queria melhorar a situação porque estava insustentável, eu também não queria fazer nada para melhorar, então eu não queria fazer um planejamento, eu não queria sentar, eu achava que era perda de tempo. Eu falava assim, imagina eu sentar para fazer um planejamento? Jamais, domingo é dia de descansar, domingo é dia de dormir até meio-dia. Não sei, gente, como que eu consegui dormir até meio-dia, viu? Falar a verdade pra vocês, hoje eu durmo até 8 horas, eu acho que assim, eu já perdi tempo. Muda, né? A gente amadurece, enfim. Mas isso foi se caminhando, então, para uma situação onde eu chegava em casa, qual que era a minha rotina, basicamente? Eu acordava às 6,
Então, ó, antes de eu falar isso, tudo que eu falo hoje pra vocês, por isso que eu falo e repito, é uma construção. Hoje eu falo muito do ritual matinal. O que é esse ritual matinal? Dou muita importância em fazer algo por mim antes de fazer algo pelos outros. Então eu acordar e tomar meu café, eu acordar e talvez ler um livro, eu acordar e fazer a minha atividade física, que vocês sabem que eu sempre faço cedinho, isso pra mim, hoje, eu priorizo mais do que muita coisa, eu priorizo isso, é a minha prioridade. Na época, eu já acordava de mau humor, porque primeiro eu tava vivendo uma situação totalmente estressante, totalmente insustentável. Eu já acordava de mau humor na segunda-feira. Sexta era uma beleza, gente. Nossa, sexta, sábado, domingo eu acordava já de mau humor, porque eu sabia que na segunda ia trabalhar. Então, na segunda-feira eu já acordava com esse pensamento, sem ter planejado nada, com aquela sensação de apagar incêndio. Chegava no trabalho, sempre chegava mais cedo, isso sempre foi uma coisa que eu priorizei, tá? Chegar mais cedo. Eu sou muito rígida com o horário, então o horário é uma coisa que eu sempre levei a sério. Por mais que eu detestasse para onde eu tava indo, por mais que eu detestasse o compromisso, eu sempre honrei o horário, sempre. Isso é muito importante para mim. Então, eu chegava no trabalho, aquilo já tinha paciente me esperando para atendimento, eu tinha que cuidar da equipe, aí eu saía de lá às 5 horas, eu tinha que chegar em casa, tomar um café rápido, eu tinha que ir para a universidade dar aula, eu ficava às vezes até 10h15 da noite dando aula, voltava, ia comer alguma coisa, quando comia, porque eu tava assim, morta de cansado, no outro dia, 6 horas da manhã, e esse ciclo. Quinta e sexta eu tinha mestrado, sábado e domingo, aí aonde que as coisas começaram a se complicar. Lembra que eu falei que eu não gostava de fazer nada no sábado e domingo? A situação começou a se complicar quando eu não tinha outra saída, porque todos os meus horários, todo dia, todo horário da minha semana tava com alguma coisa ali, não tinha como eu separar para fazer um planejamento. Então na sexta eu ia para Ribeirão Preto, que é uma cidade próxima de onde eu moro, na quinta de manhã, de madrugada. Eu saía daqui 5 da manhã, minha aula era às 8 da manhã, então são 2 horas de diferença. Então a gente ia sempre de carro, 3 amigas, e eu voltava na sexta à noite, eu chegava em casa sexta, 8 horas da noite. Isso durante 2 anos, tá? Não, durante 1 ano. O mestrado foram 2 anos, mas esse período de disciplinas foi durante 1 ano, de viagens, assim. E foi nesse 1 ano que eu dei uma surtada. E eu chegava aqui sexta-noite eu queria fazer alguma coisa com o João Paulo, eu queria assistir um filme, né, comer uma pizza, fazer alguma coisa. E no sábado eu tinha que preparar as aulas da universidade de segunda, terça e quarta, e eu ainda tinha que estudar artigo em inglês para o doutorado, tinha que mexer na minha dissertação. Enfim, vocês conseguem entender a loucura que era? Acho que eu dei um panorama bem legal aqui pra vocês agora. Aí, essa situação chegou no ponto que se tornou insustentável. E foi onde eu criei o método de caixa de tarefa, que eu já tem vídeo, tá? Lá no meu IGTV, no Instagram, falando sobre isso. Não vou entrar nesse detalhe, mas foi aqui que eu percebi que eu precisava, se eu quisesse mudar a minha rotina, porque, gente, eu só chorava. Eu acordava de mau humor, o meu marido aqui, coitado, né? Foi uma luta para ele me suportar nesse 1 ano, 1 ano e meio mais ou menos, porque eu só chorava, eu não queria fazer nada pra mim tava bom. Eu chegava em casa, eu tava de mau humor, eu não queria ver um filme. Aí chegava sexta, eu tava a pessoa mais feliz do mundo, porque é sexta. Aí chegava no domingo, me dava pânico, me dava taquicardia, desespero de pensar que na segunda-feira ia começar aquilo lá tudo de novo. Então foi assim, então novamente, foi uma construção. Então eu fui entendendo que, opa, peraí, se eu quiser que isso aqui dê certo, né, eu não podia abdicar de cara do meu emprego, que foi o que eu fiz depois, mas naquele momento eu não podia fazer isso de cara, eu tinha que ter um planejamento financeiro por trás, eu não podia simplesmente abandonar o meu emprego CLT, porque eu não tinha como arcar com as despesas da casa. Então teve que, vocês entendem onde que o planejamento entra? Por isso que o planejamento é tão importante, porque para mim ele me permitiu sair do emprego CLT 40 horas, então eu assumi completamente a docência. Eu só consegui fazer isso planejando com 6 meses de antecedência. Olha só, a visão a médio, longo prazo. Eu consegui entender que, nossa, eu estava com muitas atividades principais, que hoje eu chamo de caixas de tarefas, então se eu quisesse dar conta, eu precisava priorizar algumas coisas e falar não para outras. E isso dói falar não, porque a gente não quer assumir. Gente, na época, vocês não sabem, hoje eu agradeço, mas na época foi como se fosse um fracasso para mim
ter que pedir demissão de um cargo de coordenação. Era como se eu estivesse atestando para as pessoas que eu não dava conta. Era como se eu estivesse falando para as pessoas assim, nossa, eu sou incapaz, né? E não tem nada a ver, hoje eu vejo, mas na época eu tinha esse sentimento de culpa, então foi sofrido. Foi nesse momento, eu falo que 2014 para 2016 ali, foi um divisor de águas, nesse sentido para mim. E aí eu fiz esse planejamento, então eu passei a priorizar e eu passei a entender que eu preciso sentar no domingo, fazer o meu planejamento. E por que eu escolhi domingo? Primeiro porque era um dia que eu não tinha nada, é um dia que eu não tinha que estudar as coisas para o mestrado, eu não tinha que trabalhar, então eu falei, vou escolher o domingo. Na verdade, na época era a minha única opção. Hoje eu vejo que é o melhor para mim porque é um dia que eu tô com a mente mais limpa, justamente porque eu tô mais tranquila. Então é um dia que funciona. Então nessa época eu passei a entender que, não, pera, se eu não sentar, fizer um planejamento, como que vai ser minha semana, priorizar e realmente dar foco para o que importa, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir dar conta nem da metade das coisas. E olha, gente, eu fiquei na época, e aí depois de 6 meses dessa situação, eu pedi demissão do cargo CLT, aí eu assumi a docência por completo e continuei no mestrado. E somente essas duas coisas já tomavam muito meu tempo. Então hoje eu me pergunto assim, como que eu dei conta mesmo desse período, mas precisou de planejamento, porque eu lembro muito bem que quando eu cheguei aqui em casa, eu falei para o João Paulo, eu quero pedir demissão. Ele falou assim, não tem jeito, a gente não tem como marcar com as contas da casa, você não pode. Porque a vontade que a gente tem é chutar o balde, né, e aí eu brinco assim, que eu chutava o balde na sexta e na segunda eu catava o balde de novo, porque eu precisava daquele emprego, não tinha jeito. Então eu precisei juntar um dinheiro, e aí entra lá no comecinho que eu falei para vocês que eu não tinha organização financeira nenhuma. E aí eu fui obrigada, assim, gente, nenhuma eu exagerei. Eu sabia muito bem o que eu gastava e o que entrava de dinheiro, mas eu não tinha essa noção de, nossa, preciso guardar, nossa, eu preciso montar uma reserva de emergência, nossa, se eu quero comprar um celular de R$2.000, deixa eu juntar um dinheiro para guardar. Não, eu era muito mais impulsiva nesse sentido. Nossa, hoje eu sou completamente diferente, completamente. Hoje eu tenho tudo categorizado, de novo, construção. E organizar, gente, liberta. Eu nunca vou cansar de falar isso. O resumo para vocês hoje aqui desse vídeo é exatamente esse, que eu achava que eu tinha uma liberdade porque eu não me organizava. Eu achava que não planejar me dava uma liberdade, tipo, de fazer o que eu quisesse, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Quando eu planejo o meu controle financeiro, olha, foi planejando que eu consegui pedir demissão de um cargo que eu não queria. Foi planejando que eu consegui abrir mão de uma grande caixa de tarefa que tomava 40 horas semanais da minha rotina e estava me fazendo mal. Foi planejando que eu consegui priorizar o que importa, que eu falei, não, o que é o meu foco agora? O meu foco é terminar o mestrado, então eu foquei na minha dissertação, foquei em defender. Então eu lembro que como eu consegui dar esse foco, eu tinha até setembro de 2017 para fazer o depósito da minha dissertação. Eu consegui fazer com 2 meses de antecedência. Eu tinha que fazer o artigo, eu tinha que publicar o artigo, eu consegui depositar a minha dissertação com o artigo submetido. Vocês não têm noção da vitória que isso é para mim. Então eu fazer esse vídeo não é simplesmente para contar a minha história e, nossa, a Luana tá só contando aqui, não. Eu quero que vocês peguem tudo que eu falei aqui e tentem levar para a vida de vocês, porque planejando a gente consegue fazer o que a gente quiser. Tanto, e vocês viram, né, para mim isso funcionou tanto na parte financeira quanto na parte organizacional da minha vida mesmo. Eu consegui dar foco para o que realmente importava. E às vezes por isso que hoje as pessoas falam, como que você dá conta de tudo? Pode ser que você tenha essa sensação que eu dou conta de tudo, mas não é que eu dou conta. Eu dou conta daquilo que eu priorizo. Eu dou conta daquilo que é importante para mim, tá? Então é isso. E agora tem algumas perguntas aqui que vocês me fizeram que eu vou responder antes de finalizar o vídeo. Eu acho que a maioria das perguntas eu acabei respondendo durante o vídeo, porque surgiu muita pergunta. Como você organiza seu financeiro? Então hoje eu categorizo tudo. Eu comecei essa organização financeira lá devido a essa necessidade, porque eu precisava sair de um emprego, eu queria não depender daquele dinheiro. E depois vieram outras formas, por exemplo, em 2019, eu e o João Paulo, a gente viajou para o Chile, e aí eu lembro que antes ele falou, não, a gente só vai viajar se a gente conseguir pagar pelo menos 80% dessa
essa viagem à vista. Isso me motivou a juntar dinheiro. Então foi toda uma construção que hoje eu vejo. Até então a gente só fazia viagem, tudo dividido, parcelado, e aí era um sofrimento, porque a gente estava no meio da viagem, aí a gente queria comer uma coisa gostosa e aí a gente tinha que ficar pensando, nossa, será que vai dar? Será que não? Nossa, isso a gente não pode comer porque é caro. E quando você se planeja, quando você pega e você tem aquele dinheiro, gente, a sensação é outra. Então eu falo que depois que você experimenta uma vida planejada, depois que você experimenta a sensação de estar fazendo o que você quer, nossa, é outro nível, é outro nível. Outra pergunta também, como você consegue conciliar a vida pessoal e profissional? Também já falei, né? Acabei falando no vídeo. Lu, tem quantos anos? Tem filhos? É formada? Bom, tenho 34 anos, não tenho filhos e sou formada em enfermagem. Eu sou enfermeira. Esse primeiro emprego que eu contei para vocês, assim que eu entrei, eu descobri que eu gostava muito de atenção primária, de saúde pública, me especializei e logo em seguida tive a oportunidade de começar a dar aulas. Eu recebi alunos já no PSF que eu atuava. Então eu recebia alunos ali, eu dava estágio no campo prático, então eu ensinava eles no campo prático mesmo que eu fazia. Eu fui me apaixonando pela profissão, né, professora, e acabei, quando eu assumi uma sala de aula, eu lembro que a primeira vez que eu assumi uma sala de aula mesmo, com 50 alunos, eu estava desesperada, mas eu falei, não, eu vou dar conta, eu vou assumir, vou ver como que é, porque se eu não for, eu nunca vou saber. Fui assumir, amei, e aí eu decidi entrar no mestrado. Tá? Outra pergunta aqui. Pensa em ficar somente com o Instagram? Gente, não descarto essa possibilidade, mas por enquanto eu amo ser professora. Eu tô concluindo meu doutorado agora, espero concluí-lo em 2021, no máximo aí começo de 2022. Não descarto a possibilidade, mas por enquanto eu acho tudo muito precoce eu falar em assumir, ficar só por conta do Instagram, até mesmo porque eu estou conseguindo conciliar as duas coisas, me organizando, me planejando aqui. Tá? E as outras perguntas aqui, como eu disse, eu já respondi muita coisa aqui no vídeo, até inclusive esse vídeo deve ter ficado longo, mas é isso, gente, então eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui comigo se você se identifica com essa história, se você já passou por essa situação que eu passei, de ficar cheio de coisas, de não saber, né, por onde começar, de não saber o que fazer, ou se você está passando por isso agora. Então saiba que o resumo total desse vídeo aqui, o que eu quero te falar é que é possível sim se organizar, tá? Você não precisa nascer uma pessoa organizada para se organizar. Acho que a mensagem mais importante desse vídeo é essa. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até quarta que vem. Um beijo. Tchau.